Gente, boa noite. Olha, a Patrícia já entrou. Vou convidá-la aqui. Agora, aguardando o convite da Patrícia. Boa noite, meus amores. Como que vocês estão? Boa noite, Mônica. Olá, querida. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Que alegria que deu certo essa live. Nossa, uma alegria estar aqui conversando com você. Eu que já quase não gosto de falar com você, agora eu tô com a oportunidade de dividir com mais pessoas, né? Isso é muito bom. Como que você tá, querida? Tá bem? Tô bem, graças a Deus, tudo certinho. Ah, então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma apresentação sua, do meu jeitinho, mas depois você Tá, conta para todo mundo um pouquinho mais sobre você, sobre o teu trabalho, tá bom? Pra gente entrar no nosso tema da noite. com certeza. Então, bom, eu e o Ale conhecemos a Patrícia recentemente, em virtude do tratamento do Alexandre. Depois de tudo que nós passamos, decidimos que era o momento de priorizar a alma, era o momento de priorizar o espírito, era o momento de agir diferente da forma que a gente vinha agindo até então. A gente entendeu que muito do que a gente passou talvez tenha uma grande, uma enorme chance de ser evitado se nós mudarmos, né? E nessa mudança de atitude surgiu a Patrícia na nossa vida, que foi a indicação de uma pessoa muito querida, que daqui a pouco deve aparecer aqui pela live. E a Patrícia tem nos ajudado justamente nessa questão energética, que é cuidar do nosso fluxo de energia, deixando ele o mais equilibrado, saudável possível. É isso? Será que eu falei direitinho? Falou sim. Querida, então agora você conte para elas um pouquinho sobre o que você faz, como que funciona, um breve, Eu né? comecei, eu comecei trabalhando, né, iniciei nessa área da espiritualidade, das energias já há muito tempo, fui criada dentro do kardecismo, né? E desde então a jornada foi dentro desse caminho espiritual. Minha vida nunca conseguiu se desvincular do caminho espiritual, mesmo quando eu trabalhava convencionalmente. E aí tive um chamado, né, dentro da espiritualidade, comecei a trabalhar com a parte como taróloga e dali foi um pulo para começar as terapias alternativas, né? Uhum. Então, já tinha a vivência da energia pelo espiritual e comecei a ter a vivência da energia pela terapia também. Então, hoje, eu atuo com essa linha terapêutica, muito voltada para o autodescobrimento, para o resgate do próprio ser, para a reconexão com a sua alma, com a sua essência, dentro das diversas terapias que hoje eu trabalho, né? Eu trabalho com Theta Healing, trabalho com mesa radiônica, com apometria, com registros akáshicos, que são todos recursos eu chamo recursos de imersão, né? De imersão no próprio ser, onde a gente trata a energia no externo, com auxílio da espiritualidade, mas muito essa imersão dentro do próprio ser para fazer brotar de dentro da gente a nossa força, porque afinal de contas somos centelhas divinas, né? Então, como centelha divina, a força e a conexão com o Criador está dentro da gente. E às vezes a gente busca fora, e é onde a gente encontra muitas decepções, quando na verdade a força está dentro da gente, né? Verdade, querida. Perfeito, perfeito. E para a gente, nesse processo de cura do Alê, e meu também, porque de certa forma dos dois, né? A gente percebeu o quanto a questão da energia que até então era invisível, ela se materializa, né? Esses dias Com certeza. a gente até riu, né? Porque a gente trocou ali mensagens conversando sobre hemogramas, né? E durante o tratamento do Alê, quando nós fazíamos meditações guiadas, com foco em fortalecer a imunidade, enfim, para que ele fosse para os processos de quimio, né, mais força, né? A gente fazia o exame de sangue e via a diferença entre o período em que a gente não fazia a meditação, em que a gente não fazia as visualizações,
e o período que a gente fazia. E para mim foi, eu não vou falar para você que foi surpreendente, porque de coração eu acredito demais. Porém, é muito maravilhoso quando se torna palpável, porque a gente pode vir e contar para mais pessoas e mostrar, né? Porque quando você fala de coisas extraordinárias, né? E ainda assim é invisível, a energia agora, da forma que a gente está falando dela, até que ela se materializa, ela é invisível, né? E então a gente às vezes fica constrangido de falar e como falar, e a realidade é que a gente precisa falar muito sobre esse assunto. Então eu te convidei, porque é um tema bem frequente aqui na página e gera muitas dúvidas, e a gente precisa compreender, afinal, o que é a nossa matéria, porque isso não é mais especulação, né? Sabemos que matéria, em última instância, é energia, ou seja, o nosso corpo, em última instância, é formado por átomos, que nada mais são do que energia. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? E compreender, enfim, trazer cada vez mais consciência sobre o assunto, né? Posso começar? Com certeza, eu sou prova disso, né? Eu também sou prova disso. Do quanto a energia... Né? Eu estou em plena quimioterapia, né? Pois é, querida. E eu tô super bem. Eu fiz quimio segunda-feira. Pois é, querida. Só de você estar aqui... E eu tô aqui, super disposta. só de você estar aqui, eu sei o tamanho do que significa isso, porque a gente viveu recentemente. E mais do que isso, assim, quando eu vi o teu hemograma, naquele dia você estava com mais leucócitos do que eu no meu último hemograma. Então, o que falar, né? Durante um tratamento quimioterápico. Então, assim, não tem como a gente ignorar esse tipo de acontecimento na nossa vida, e é por isso que a gente precisa fazer essa live e deixá-la salva. Com certeza. Gerar esse conteúdo, porque mais pessoas precisam saber disso, não é verdade? Com certeza. Porque todos nós podemos promover esses milagres, né? Porque, assim, eu gostaria que a gente pudesse entrar no hospital, na clínica, para ganhar químio, não sei, mas que já viesse alguém e dissesse assim, olha, vamos fazer uma mentalização, vamos trabalhar assim, mas não é o que acontece, né, querida? Então a gente tem que começar a desbravar esse universo, né? Porque existem recursos para ajudar as pessoas a passar por esse Com certeza. período, não é? De uma forma mais leve. Com certeza. Então, com certeza. Né? Então, assim, querida, primeira pergunta que eu quero te fazer, quero pedir para que as meninas também que estão façam perguntas, eu vou selecionando aqui, vão contando seus relatos, se vocês tiveram experiências, enfim, e vamos aproveitar a Patrícia aqui conosco, tá? Primeira dúvida, pensamentos e emoções são energia, é vibração? Elas são contagiosas? Com certeza. Nós somos energia, como você bem explicou ali no começo, né? Nós viemos do átomo, então nós somos feitos de energia, nossa energia, ela ressoa, ela vibra. Há um tempo atrás, muito se falava dos opostos se atraírem, e isso é muito na física, porque na parte energética, os similares se atraem, né? Então, tudo que a gente vibra, tudo que a gente ressoa, a gente traz para a gente. E, com certeza, emoções, elas são o que faz o nosso ser, o nosso campo magnético, vibrar e ressoar, né? Então, existe, inclusive, hoje, o mapeamento das energias, das emoções, em hertz, em frequências, né, de conexão. Então, quando você vibra numa energia de culpa, de vergonha, você está tão baixo, você está lá em 20 Hz, 30 Hz, você acaba conectando nessa mesma vibração. Então, por isso que às vezes, quando a gente está em momentos de densidade de pensamentos, de emoções, parece que tudo é muito mais dificultoso, parece que vem um peso do mundo nas costas da gente. Porque você já está numa vibração baixa, você abaixa a sua guarda, a sua proteção, e você acaba conectando com o inconsciente coletivo.
Sim. Da mesma forma, quando você vibra mais alto, você conecta energias mais altas e você também conecta um consciente coletivo numa vibração maior. Uma vez eu recebi uma explicação muito bacana dentro das entidades que a gente tem comunicação a respeito de todo esse processo energético que nós estávamos vivendo, principalmente nesses 2 últimos anos. E ele me explicou que o mental das pessoas, as emoções, os pensamentos, tudo que nós somos, são como fios de teiinha de aranha, fios muito sutis que ligam as pessoas. Através do nosso contato, hoje eu tenho um fio que me liga a você e hoje nós estamos nos ligando a todas essas pessoas que estão acompanhando, né, essa live conosco. Como a gente se conecta com as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Então, nós somos todos energias interligadas. E de acordo com essas frequências, gente, vibrou mais alto, conecta no mais alto. Vibrou mais baixo, conecta no mais baixo. Então, às vezes acontece de até em pensamentos de menor vibração, a gente se conectar com pensamentos que nem são nossos, com sentimentos que nem são nossos e que nos causam peso. Então, a energia, a vibração e o pensamento é até mais profundo, porque não só na questão de frequência, a gente não fica só no nosso mundinho, a gente conecta com uma psicosfera imensa do planeta, que está tudo nessa grande teia interligada. Então, por isso que, vamos dizer, o risco, né, é ainda maior. O cuidado que a gente precisa ter com pensamentos, vibrações e emoções é ainda maior por conta desse desafio que nós não somos seres isolados numa ilha. Entendi, querida. Seria correta a analogia, uma analogia simplificada, tá? Falar que somos como rádios e estamos conectando frequências a todo momento. Então, qual é a estação que estamos conectando, né? Não preciso eu sair daqui para conectar a mesma estação que você, né? Não precisamos estar lado a lado. Enfim, em qualquer lugar do planeta, eu e você podemos conectar uma estação mais elevada, uma estação mais abaixo. Você falou de uma coisa muito curiosa. Eu sou, desde criança, muito reativa. E demorei muito tempo para perceber o quanto nos custa a reatividade. Porque imagine que eu estou ali cuidando das minhas emoções, cuidando dos meus pensamentos. Um rádio conectado a uma estação agradável. E aí, de repente, vem alguém e bate no meu carro. Em questão de segundos, eu vou desconectar daquela rádio agradável e vou conectar num punk rock, entendeu? E aí, eu demorei muito tempo para perceber o quanto esse meu comportamento reativo, esse meu comportamento de reação, sempre antes de pensar, enfim, precisava ser contido, porque eu simplesmente saía da minha programação, daquilo que eu trabalho uma vida inteira para tentar manter, né? E em questão de segundos eu tô ali vivendo uma outra circunstância, uma estação que não é minha, né? Então eu acho que nesse momento a gente acaba, às vezes, assumindo também sentimentos que não são nossos, né? Conectando com certeza, que não nos pertencem, né? E nesse contexto, assim, tinha um tempo que se falava muito daquela expressão esponjas energéticas. Eu sou como uma esponja, eu absorvo a energia, eu chego naquele ambiente pesado. Quem está na live, me conta, vocês já passaram por isso? De vocês chegarem num ambiente ou encontrar alguém, uma determinada pessoa, às vezes não precisa ser um grupo, uma pessoa basta, mas que a gente sente assim que na hora tem um impacto físico, não é só um impacto emocional, enfim, mental, é físico, às vezes dá aquele, né? Existe, é real, ou é coisa da nossa cabeça, enfim. Você pode explicar isso pra gente? É real. É real e eu fui vítima disso há muito tempo. Quando eu trabalhava fora, eu saía de casa bem. Um exemplo, estou indo para o trabalho, saía de casa bem. Eu entrava no ônibus, automaticamente eu começava a passar mal. Automaticamente. Tanto no momento que eu ia para o serviço, chegava no serviço, melhorava, quando eu voltava e pegava o ônibus, eu voltava passando mal.
E com o tempo eu fui entendendo que eu tinha essa sensibilidade energética e junto com uma, vamos dizer assim, uma mediunidade de socorro. Vamos colocar entre aspas que não é bem assim, mas isso é um outro assunto. Então, o que que acontecia? Quando eu entrava nos ambientes, eu automaticamente permitia aquelas energias se acoplarem a mim para que eu descarregasse depois. Só que eu não sabia descarregar depois. Então, eu servia de um certo socorro para as pessoas que precisavam, porque eu tenho uma posição mediúnica dentro dessa situação de auxiliar o próximo, que eu ainda não entendi a minha missão, né? Então, aquilo já acontecia de uma forma automática, sem a minha compreensão. Eu chegava em casa passando muito mal. Aí eu precisava do auxílio do meu esposo, que aí ele me descarregava. Mas eu chegava a ponto de vomitar quando descia do ônibus. Físico. De tão pesado, físico, totalmente. Tontura. Então eu achava que eu estava sempre doente, eu achava que eu estava sempre passando mal, eu vivia à base de medicação e omeprazol, porque eu achava que tudo era estômago, era labirintite. A gente dá o nome de doenças porque não reconhece a carga energética. Isso é real. Né? Então, quando a gente não tem consciência de lidar com a energia, você acaba andando de peito aberto, sem entender o que acontece, você puxa, como se você fosse num rodízio e não visse limite de parar de comer. Entendi. Você passa mal e você só vai absorvendo, porque você não consegue entender, já deu o limite. Por falta de consciência daquele acontecimento. Mas isso é muito real. Isso acontece, sim. Eu acho que tem algumas expressões assim que acabam trazendo muito essa realidade, assim. Então, tem lugares que você chega que a impressão que existe assim é que tem um muro na tua frente. Não precisa ninguém dizer para você não é bem-vindo aqui. O muro tá ali, né? Então, a energia ela chega antes, né? Ela chega antes da pessoa, Total. né? E se a gente tem a sensibilidade, a gente sente o muro. Agora, a pessoa que não tem, talvez, tanta sensibilidade, ela ainda vá reto e mais confiante por algum tempo até que ela perceba, né? Percebendo. Mas é muito real, né? O quanto a energia chega antes e o quanto nós precisamos de consciência para não estarmos expostos a ela, porque tem a elas as faixas negativas, né? Porque existe também o outro lado da moeda, As né? positivas. Que é quando nós precisamos elevar a nossa vibração. O Pai é tão maravilhoso, tão perfeito, né? Que ele tem um rol de coisas maravilhosas que ele nos entrega, possibilidades, enfim, praticamente infinitas, muitas, a maior parte delas, a mais eficaz de todas para mim, gratuita, assim como várias outras, né? Então ele nos provê, né? De todas as formas, não só com o pão, mas também com a energia que a gente precisa, né? Com certeza. Com Querida, certeza. e quando a gente se vê nessa situação de não conseguir lidar com aquele ambiente, com aquela situação e absorver? Como a gente faz? São duas perguntas agora. Eu sei que uma meio que você vai nos responder ao final, né? Porque é pouco tempo para falar do Sim. complexo. Sim. Mas, assim, como nós podemos nos proteger, tá? E como a gente pode descarregar, ó, agora eu absorvi, o que eu faço com essa energia que está comigo? Existem várias formas, né? Dentro de várias vertentes, de várias visões. Então, a gente tem muitas formas e no final nós vamos fazer uma meditaçãozinha de aterramento dessas energias negativas para liberação de uma forma curta e rápida. Mas o primeiro passo para a gente entender que a gente precisa se proteger é fortalecer a nossa centelha divina e entender que o poder está dentro de nós. Então, o que a gente intenciona, a gente realiza. Tudo o que você intenciona do teu cardíaco, do teu coração, você realiza. Então, às vezes as pessoas não acreditam no próprio potencial e pode achar o que eu vou falar é uma coisa boba, tipo, isso é impossível. Mas um exemplo, você precisa ir num lugar que você sabe que é adverso, ou você chegou naquele lugar e sentiu aquele impacto, opa, tem alguma coisa pesada.
você pode mentalizar uma luz de proteção ao seu redor. Não precisa fechar os olhos, entrar em estado meditativo, não precisa fazer nada muito mirabolante, é coisa simples na intenção, verdadeira, do coração. Então imagina brotando do seu centro do seu peito, a chama divina do Criador, numa luz branca que se expande ao seu redor e faz um círculo de proteção. Ou quem gosta de cores, uma chama violeta, uma chama amarela, uma chama verde, aquela cor que toca o teu coração e que você se sente protegida, né? A gente sempre usa a luz branca que é do Criador, mas pode ser a chama violeta, que é de transmutação. Então você se mentaliza numa esfera de proteção e acredita a ponto de sentir ela se materializar ao seu redor. E ali você entra em contato com a sua essência e se sinta protegida. E não fique preocupado no combate com a energia externa. Centre-se em você, concentre-se em você e deixe ao redor seguir o curso dele. Não entrar em conflito de fluxo de energia, entende? Então, isso é um recurso pequeno, parece tão bobo, mas ele é tão eficiente quando você intenciona e se protege dessa energia de uma forma automática. Enorme. Porque se você está num ambiente pego num contrapé, você não vai conseguir ir fazer uma oração, você não vai conseguir se concentrar para fazer uma meditação profunda, você não vai conseguir, porque tem que ser um recurso de emergência. E essa mentalização, e quanto mais você pratica, mais rápido você constrói essa energia ao seu redor. Isso é um recurso que, para mim, sempre resolveu muito a partir das mentalizações com as energias, né? Com essa esfera de proteção. Querida, uma forma simples e rápida. No hospital, o hospital é um ambiente que tem muita energia, né? Tanto energia boa, porque é um lugar de muita oração, de muita fé, né? Um lugar de cura, mas também tem o outro lado da moeda, né? O luto, a dor, a insegurança, o medo, né? Então são muitas vibrações, né? Sim. E antes do Ale dormir, eu tinha um hábito que eu cobria ele com a cobertinha do hospital, né? E na sequência eu mentalizava uma coberta que na minha cabeça era a manta de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava... E aí eu cobria ele, porque eu queria proteger ele. Eu queria que ele ficasse apenas com a energia dela. E eu visualizava assim. E na rádio, eu acho até que eu contei isso na primeira live que eu fiz com o Caçador de Medula, tá? Nos arquivos, para quem se interessar sobre o assunto. Quando eu fechava a porta da rádio, que eu não podia acompanhá-lo, eu imaginava que quando eu saía, entrava Nossa Senhora. Então eu via a luz dela, né? E eu recorria muito a Nossa Senhora e eu acredito que a conexão maternal, que ela me despertava, essa segurança de deixá-lo com a mãe, sabe? Então, hoje, até hoje, esse virou um hábito na nossa vida. A gente deita, coloca o cobertor e imediatamente a gente faz a nossa proteção, a nossa coberta de energia, né? E o que é o mais interessante disso, assim, é que você nunca mais vai esquecer de fazer nenhuma noite da sua vida. Porque é impossível dormir depois de você aprender a fazer isso e você não fazer. É impossível, porque é como você disse, assim, a pessoa acredita, aquilo vai se tornando palpável, aquilo se torna real. Cada vez mais real. É real, é verdadeiro. E assim, todas as pessoas a quem eu recomendei isso, não tem uma pessoa que volte e me diga assim, Su, não deu, não senti nada. Porque a gente sente, sabe? Outra técnica que eu tinha, são parênteses aqui na nossa live, estendia a mão dele e a minha, e nas horas difíceis eu pedia para o Espírito Santo segurar na nossa mão. E eu via o Espírito Santo segurando na mão dele. E na minha, porque teve horas que eu também precisei. E aí, vai dizer que a tua mão não formiga, que você não sente, e que não sobe uma energia, e que de repente a tua respiração acalma. E assim, querida, porque se não fosse através desses mecanismos, hoje eu nem estaria aqui para contar a história, com certeza, porque eu provavelmente até agora ia estar precisando
cuidar do meu emocional, eu não ia estar ainda trabalhando, ainda mais aqui de uma forma que expõe, né? Expõe a nossa vida, expõe a vivência, mas eu me sinto forte para falar isso, para contar para vocês isso, porque realmente eu tive sustentação espiritual e energética. Então é fundamental. E se você está passando um momento delicado da sua vida, você precisa disso. Você tem que buscar isso, algum caminho. Pode não ser o que eu e a Patrícia estamos falando aqui. Não sei como você vai procurar. Existem vários caminhos maravilhosos, né? Mas o Pai, ele nos disponibiliza isso. Nós precisamos usar. Até mesmo para nos conectarmos mais com Ele, não é verdade? Eu já começo a me Com emocionar. certeza. Daqui a pouco eu já estou chorando na live. Querida, então E a dica... sabe, Diga. na verdade, assim, Su, eu queria deixar assim, um recado principal de que a crença, a fé, ela é além da questão religiosa. Todos nós podemos ter o nosso vínculo religioso, mas a fé, ela tem que ser projetada de dentro para fora. Entende? Então, assim, ó, sem paredes, sem teto, o universo, ele é tão incrível, ele é tão imenso. E o Criador, o Pai, ele nos deu tantos recursos de tantas vertentes, de tantas formas, que é impossível não encontrar um recurso que ressoa com o nosso coração. Com certeza. E se a gente bater, Né? se abre... Então, é quebrar barreiras, É isso. expandir para o universo e receber aquilo que o seu coração vai aceitar como energia. E essa energia, a partir do momento que ela aceita, ela é transformadora. Com certeza. Aí se operam os milagres. Os milagres não acontecem de cima para baixo. Os milagres acontecem no encontro do dentro com o de fora. Quando existe a união do nosso ser com o universo, do nosso ser com a força do Criador, com a força do Pai Maior, é que os milagres operam, porque ele não pode operar sem a nossa permissão. Porque Deus respeita a nossa vontade. Então, quando você abre o seu coração e encontra a energia superior, seja da forma que você enxerga essa energia superior, os milagres acontecem. Concordo com você, querida. Acho que a sementinha, ela é capaz de coisas que ela tá aqui dentro, né? E ela é capaz de muito mais do que nós imaginamos, né? Muito, 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 muito mais. A gente precisa ter consciência sobre isso, né? Querida, então assim, recapitulando um pouquinho do que a gente falou. Então, podemos imaginar o nosso corpo, em última instância, as nossas células formadas por átomo, nosso corpo, energia, né? Uma vez que somos energia, então somos um enorme campo magnético, um rádio que pode conectar qualquer estação. Uma estação de rock, de samba, de pop, um rádio aberto, não importa o local do mundo onde eu esteja, a condição que eu esteja. E esse rádio pode se conectar, né? E aí nós podemos nos conectar com consciência, escolhendo o que queremos sintonizar, né? O que queremos materializar na nossa vida. Podemos conectar o fluxo dos milagres, né? Ou podemos conectar o prolongamento da nossa dor, um processo ainda mais doloroso, um aumento das dificuldades. Faz sentido isso? Faz muito sentido, sabe, Suelen? Até eu tive despertares muito fortes nesse processo do meu tratamento, que começou em 2018. E nesse ano eu tive uma metástase óssea, né, que resultou na minha cirurgia de prótese de quadril. E eu tive um baque muito grande, porque quando eu estava me levantando do câncer de mama, apareceu a metástase. E eu entrei em conflito. Eu fui para a zona do medo, eu fui para a zona da insegurança, eu fui para a zona da incerteza. E eu tive crises super severas a nível do psicológico. Porque é como se você tomasse uma rasteira e você fala assim, ué, o que eu estou fazendo de errado? Onde eu estou errando? Por quê? Quando a gente entra no porquê, não tem fundo. Não tem fundo.
Porque o porquê, ele nunca vai ser respondido. Porque sempre vai vir um outro porquê. Naquela hora eu precisei tomar um sacudão. Tipo assim, ó, senta. Senta e começa a focar naquilo que é importante. E o meu esposo, ele falou para mim de uma forma que na hora me bateu assim, mas que foi o meu despertar. Ele disse para mim assim, você tem dois caminhos. Ou você supera ou você sofre. Ou você aceita que isso veio para te libertar, ou você vai continuar sofrendo. E por que que veio para me libertar? Patrícia, como é que você diz que veio para te libertar? Porque eu estava com um tumor no fêmur que quebrou. Eu fui fazer um alongamento e quebrou. Se não viesse essa essa quebra, eu não descobriria esse tumor. Se eu não descobrisse, eu não ia conseguir fazer a cirurgia. Como será que eu estaria daqui a 3, 4 anos? Foi uma bênção para mim. Foi uma libertação, foi oportunidade de cura. Então, quando você compreende que mesmo diante dos desafios existe o propósito de Deus para a sua libertação, para a sua cura, para a sua evolução, para o seu crescimento, quando você positiva diante dos desafios, não é aquele otimismo bobo, não é aquela coisa lúdica, fantasiosa, não. Se eu não descobrisse quem seria a Patrícia daqui a 3, 4 anos, com uma coisa se espalhando achando que estava tudo bem. Então, para mim, foi a verdadeira bênção. Então, a gente precisa compreender que esses processos que a gente vive de energia também são escolhas. Se a gente está com algo que está incomodando, a gente precisa mudar. Como seres ainda muito matéria, a gente esquece que nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena. A passagem é aqui. A verdadeira vida é a espiritual. Então, quando a gente compreende que existe essa questão de espírito-matéria e sai dessa zona unicamente terrena, a gente começa a querer a mudança. Como ainda somos arraigados à Terra, o mudar dói, o sair da Matrix, como chamam hoje em dia, machuca, porque está confortável. Eu estou nesse ritmo já há tantos anos, né? Eu estou nesse deixa a onda me levar há tantos anos, e agora a vida ela vem pedindo assim, não dá mais para ir conforme a maré. Ou você pega o leme do seu barco, ou você não sabe para onde você vai. Isso. Então, no fim das contas, por mais desafiador, porque eu não uso mais a palavra dificuldade na minha vida, por mais desafiador que possa ser, nós precisamos escolher mudar. Pode nos exigir um pouco mais no começo, mas com a prática a gente vai vendo que é libertador. A gente vai ter que ser um bom aluno, vai ter que se auto-aplicar, vai ter que ter disciplina. Um dia não vai dar certo, a gente vai estar um pouquinho caidinho, não tem problema, é o nosso tempo. A perfeição não é desse mundo. Isso Então é mesmo. respeitar o tempo, mas fazer o movimento para a mudança, fazer a escolha de vibrar melhor. E sair da lamentação, porque o reclamar, você pede 2 vezes. Quem reclama, pede para acontecer 2 vezes. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E acho que tem até um post na página sobre isso. Querida, quando a gente faz o nosso estudo bíblico lá no Telegram, eu escrevi, acho que algumas manhãs já para elas sobre a orientação de Jesus para que a gente perdoe, né? E sabe que hoje eu percebo o quanto a trajetória de Jesus nos mostrou, o quanto ele se preocupou em nos orientar para que a gente protegesse o nosso campo magnético, para que a gente protegesse a nossa energia. Então, por exemplo, quando eu ando com aquela mágoa que eu não consigo curar, aquele perdão que eu não consigo liberar, ele vai impactar no meu campo, não vai? E o que Com ele faz? certeza. O que acontece com esse tipo de sentimento negativo? Assim, o que a gente pode esperar para a nossa realidade quando a gente está amontoando esse monte de tralha invisível, mas pesada, de carregar coisas difíceis, né? Na nossa energia, na nossa aura.
tudo no nosso corpo físico, ele primeiro começa no nosso campo magnético. Então, toda essa sujeira do mental, ela vai se acumulando no nosso campo magnético, vai se acumulando, até que uma hora ela somatiza para o corpo físico. Entende? E aí nós vamos ter doenças. Falando propriamente da questão do câncer, eu fui uma pessoa que segurei muita coisa ao longo da minha vida. A minha questão, eu também tenho algumas questões de vidas anteriores dentro da minha concepção de visão espiritual, né? Mas nessa existência também guardei muita coisa, muito lixo, muita mágoa, muito ressentimento, muita revolta, aonde eu só fui libertada a partir do momento que o câncer teve que vir para abrir os meus olhos. Olha a dor que eu trouxe para o meu caminho. Que se eu tivesse entendido antes e me liberado desse peso antes, eu poderia ter passado por um processo menor. E quando se fala da questão vibratória, quando você fala do perdão e do amor que Jesus veio trazer para nós, o perdão na frequência começa junto com a aceitação. Na parte de consciência, de aceitação, vem o sentimento a nível de emoção do perdão. E ali começa a transformação energética dentro da gente. Então é como se você precisasse hoje em dia fazer uma viagem e você está indo para um país ensolarado, onde uma mala com roupas leves te serviria, e você está com 15 malas de roupa pesada de inverno achando que pode virar o tempo. Então você vai pagar um excesso de bagagem, você vai ter um gasto desnecessário. Então tudo que a gente acumula de densidade dentro da gente sobrecarrega o nosso campo físico, mental, energético, espiritual. Porque quando a gente está denso, até o nosso anjo da guarda encontra dificuldade de chegar até a gente por uma proteção. Os nossos protetores, os nossos guias e mentores, por a gente estar numa vibração extremamente baixa, eles não conseguem nos acessar. Aí você fala, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eles estão ali do teu lado e não conseguem fazer nada porque você não está dando acesso. Então, quando a gente começa a limpar, quando a gente começa a limpar, eles começam a se chegar, as coisas começam a se transformar. Então, quando a gente não consegue fazer essa limpeza de uma forma sozinho, porque é difícil caminhar sozinho, a gente precisa de um recurso terapêutico, espiritual, uma oração, o que quer que seja, né, para poder trazer essa libertação. Nós precisamos aprender a nos libertar, porque a espiritualidade só faz aquilo que a gente permite. Tem uma frase que eu uso muito com elas aqui na página. Nós precisamos monitorar pensamentos e emoções. Bom, pensamentos. A gente não deve deixar ninguém com os pés sujos passando pela nossa mente, né? Então, temos que estabelecer ali uma portaria que dê aquela filtrada, né? Porque às vezes vem aquele pensamento, mas se o porteiro olhar e falar, opa, né? Você rapidamente fazer a substituição daquele pensamento, você estar consciente sobre o que eu estou pensando é ruim para a minha saúde, é ruim para a minha vida, é ruim para o meu casamento, é ruim para os meus filhos. Ter consciência de que esse pensamento é um veneno, né? E mais do que isso, perceber que as ideias, elas entram pela nossa mente, e a partir do momento em que nós temos convicção de que nós acreditamos nelas, elas entram no nosso coração. E aí fica maior, aí fica muito mais difícil de depois liberar coisas que precisam ser liberadas quando a gente cria raízes tão profundas, né? E o segundo ponto que eu converso com elas é monitorar as emoções. O que eu percebo, muitas vezes nós não conseguimos acessar, nos conectarmos com Deus, porque a mente não fica quieta. Então, a mente que é para ser a nossa auxiliar na jornada acaba se transformando num algoz. Ela não cala a boca. Daí a gente não consegue ouvir a nossa intuição, a gente não consegue, enfim, a gente não consegue ter paz para se conectar. E num segundo momento, a questão das emoções, a questão de sermos muito reativas. Então, imaginem assim vocês, estão um dia inteiro vivendo um momento de paz, um dia tranquilo, um dia
próspero, um dia abundante, que ótimo. Aí você olha no seu WhatsApp, chegou a mensagem daquela pessoa, aquela pessoa, aquela. E ela escreveu às vezes uma frase, uma besteira. Pronto. Você é reativa. Você sai de todo aquele seu momento, daquele dia que você plantou e você se vê ali vivendo uma emoção, vivendo uma frequência que não é a sua frequência, não é o que você está buscando para sua vida. Então, eu acho assim que o objetivo da página é muito despertar a nossa consciência, para que a gente faça escolhas com sabedoria, né? E treine a nossa habilidade de perceber as nossas emoções, não simplesmente jogar no lixo, né? Eu gosto muito quando você Sim. conversa comigo sobre a sombra, que o quanto a gente precisa observar o que está acontecendo e não simplesmente foi para o lixo do universo. Não existe. Não existe lixo no universo. Tem, é, Mas não tem duas tá. coisas que eu gostaria assim, de deixar para todos que estão nos acompanhando como recursos para esses controles de pensamentos e sentimentos. Ótimo. Primeiro é a contaminação da energia do outro conosco, tá? Então, um exemplo, você está num momento calmo e alguém vem de uma forma mais intensa, como você estava dizendo, né? E às vezes você sobe o sangue, que assim é aquela questão da reatividade. Aprender a fazer assim, ó, o que é meu, o que é do outro é do outro. Esse sentimento que está sendo emanado é para mim? Não. Eu quero esse sentimento? Não. Então eu corto. Se precisar, faça bem assim, ó, o que é meu, o que é do outro é do outro. Separa isso de você, corta. Se precisar fazer o gesto, faça, corta. O que é meu, o que é do outro é do outro. E um outro recurso muito usado para os pensamentos. Você está com um desafio, você vai numa entrevista de emprego, você vai estar com algo que você precisa estar bem. E aí vem assim, não, aquele pensamento, você não vai conseguir, você não tem capacidade. Você vai falar, cancelo. Cancela esse pensamento porque eu sou capaz, eu consigo, eu vou fazer, sempre no presente, no afirmativo. Ai, Patrícia, mas eu não acredito tanto assim. Não estou perguntando se você acredita, eu estou falando para afirmar. Transforme isso em realidade. Traga essa energia para sua vida. Então, são dois recursos e essa questão do cancela e do que não é meu, me tiraram de ir para um psiquiatra no momento em que eu estava muito nervosa. Foi começar a situar o que é meu. Esse medo que eu estou sentindo é real? Não, ele não é real. Então, ele não é meu. Esse pensamento que eu estou escutando aqui é meu? Não, não é meu. Ou é um pensamento ruim? Não, não aceito. Encerra. Eu quero coisas boas para minha vida. Então, quando a gente começa a ter essa prática de substituir o negativo pelo positivo, no começo vai parecer bobo, vai parecer frágil, vai parecer sem sentido, mas como nós temos 12% de consciência e 88% de inconsciente e subconsciente, o esforço da consciência é maior para transformar aquilo que está dentro. E como a gente já falou, quando a gente conhece as nossas sombras, ela que a gente julga ser as fraquezas que a gente tanto foge, isso se torna fortaleza, porque conhece-te a ti mesmo. Jesus já trouxe isso. Então, conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente conhece as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, não há quem atente contra nós, porque nós sabemos quem nós somos. Então, o que o outro fala, deixa de falar, ou projetam em nós, não é a nossa verdade, não vai nos atingir. Quando a máscara do que nós acreditamos que somos, né, vem abaixo e nós nos deparamos com quem realmente somos, né? Aí nós estamos naquele primeiro degrau, aptos a iniciar uma caminhada honesta em direção ao alto. Não é isso? A gente Com conversou certeza. sobre isso na semana passada, na live da semana passada, eu falei muito rapidamente sobre Pedro. Ele era um apóstolo de todos os discípulos, o mais impulsivo. Eu me identifico muito com ele. E ele falava, e ele acreditava piamente, assim, que ele estava pronto e ele estaria com Jesus até o final e ele defenderia e ele jamais teria outro posicionamento que não este, né? E
bom, Jesus já sabia que ele seria negado 3 vezes e olhava para ele, eu acho que como que o pai que olha para aquela criança que diz assim, pai, eu consigo subir lá, e o pai sabe que você não consegue subir, sabe? Ele olhava paciente, eu acho que pensava, ok. E quando ele nega pela terceira vez Jesus, eu entendo que é ali que começa a grande jornada espiritual dele, porque é ali que ele entende o real tamanho dele. Não tamanho no sentido de, ele é pequeno ou é grande, não, não é isso, porque a ideia da palavra tamanho aqui não é isso. Tamanho é a nossa localização na jornada, né? Onde estamos na nossa evolução, né? Então eu percebo que ali foi um grande start para ele. Para ele eu trouxe esse exemplo para elas, né? E eu realmente percebo cada vez mais o quanto é necessário essa humildade para a gente, né? De olhar onde estamos, quais são as nossas fragilidades, como você disse. Foi muito bonito você falar assim, olha, eu guardava muita mágoa, não mágoa, você falou, eu guardei muita coisa, Su. Foi essa a tua frase, né? E Foi ressentimentos, mágoas. eu me identifico com a tua frase, porque eu acho. Tem alguma mulher aqui na live que pode dizer para mim assim, Su, eu não guardo nada. Nada. Eu me vejo acreditando muitas vezes que não guardo, que estou mais avançada do que de fato estou. Porque eu percebo isso nas horas de caos. Quando tudo tá bem, é fácil eu vir aqui, eu gravo uma live com você, daí eu falo, é muito importante não guardarmos nada, né? Cuidarmos da nossa frequência, das nossas emoções, da nossa energia, do nosso pensamento. Isso tudo é muito poético, é muito bonito. Mas se fosse fácil, os homens não estariam. Há quantos anos nós não conseguimos compreender e executar orientações de tanta sabedoria que nos foram deixadas aqui na página. Eu vou fazer sempre a referência bíblica, mas, enfim, a gente não consegue ainda, porque é difícil, né? Porém, um passo de cada vez. É possível, não é mesmo? Com certeza. E o mais importante, sabe, Su, que foi o que me trouxe muita preocupação nos atendimentos, que nesse momento pandêmico, onde deu o boom dessa questão da necessidade de evoluir, criou-se patamares de evolução inviáveis. Então, pessoas me procuravam desesperada porque não sabiam qual era a sua missão de vida. Eu preciso descobrir minha missão de vida, como se estivesse aqui perdendo tempo. Só que a grande missão de cada um de nós que estamos encarnados no planeta Terra nesse presente momento é a autocura. Como que eu vou salvar o próximo se eu não consigo salvar a mim mesma? Nós podemos fazer isso juntos? Sim, podemos. Podemos nos ajudar mutuamente? Sim, podemos. Mas não adianta você querer algo grandioso para a sua vida se você não é capaz de resgatar a si mesmo. Então, o primeiro processo, a primeira grande missão é autocurar-se. É se libertar, é se conectar com a própria essência, é reconhecer a própria força. Que no fim das contas foi o que Jesus veio trazer para a gente, mostrar a grande força diante de tudo contrário a ele. Sim, com certeza. Então, a partir do momento em que você conecta com você na sua primeira grande missão, a sua transformação se tornará exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Sim. E aí cabe a cada um a escolha de autotransformar-se. Volto a dizer, nós podemos nos ajudar, mas ninguém salva ninguém. Ninguém tem obrigação ou responsabilidade sobre o caminho do outro. A cada um foi dado o próprio caminho, né? As próprias pares de perna para poder trilhar. Sim. Então ninguém deve arrastar ninguém, nem carregar nas costas. Nós podemos andar de mãos dadas junto, nos ajudando mutuamente. Sem contar. E respeitem o seu tempo. Isso é importante, Su. Não criem expectativas de instantaneidade. Não criem expectativas de perfeição. Respeite, autocompreenda-se. Respeite o seu tempo, o seu limite, as dores que você passou, o tamanho da profundidade do poço que você vai ter que entrar para ver essas sombras e lidar com elas.
Sim, o tempo que isso vai levar. Paciência consigo mesmo, bondade consigo mesmo, amor consigo mesmo. Coloque-se em primeiro lugar, num sentido de acolhimento acima de tudo. Querida, quando nós melhoramos o nosso padrão de vibração, quando nós melhoramos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos hábitos, nós mudamos nossa energia. E esse campo magnético à nossa volta muda. E esse campo magnético, ele está se conectando com o campo das outras pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha consciência quando a gente está com alguém que nós precisamos, enfim, os momentos em que eu precisava estar com a Lê, eu tinha muito cuidado de perceber como estava a minha energia. Porque eu sabia que o meu campo magnético estava entrelaçado com o dele. Que naquele quarto a gente não era dois, nós somos um. E se eu não estivesse no quarto, então se tiver esposas, mães, irmãs, familiares, amigos que estão com alguém passando por alguma questão de saúde, não estão acompanhando essa pessoa, o momento em que você pensa nessa pessoa, o seu campo e o da pessoa está se encontrando. Então, por favor, vamos pensar com consciência, né? Porque nós temos a possibilidade de, com o nosso campo, trazer algo positivo para outra pessoa. E uma vez me contaram que sobre o campo magnético de Buda, que a presença dele era sentida a quilômetros de distância. Quando ele estava chegando numa determinada cidade, a quilômetros as pessoas sentiam a presença dele. E tem uma história, eu vou tentar resumir ela, mas havia um homem que ele era um estuprador, um assassino, ele era, enfim, ele passava nas vilas e ele roubava, ele matava, ele não tinha piedade. E ele foi visto perto de uma determinada cidadezinha onde Buda estava. E avisaram ele, falaram assim, olha, não caminhe sozinho, não caminhe, enfim, não esteja ali, porque ele vai estar aqui amanhã ou depois, e ele rouba, mata, ele não tem piedade. E Buda segue a sua vida normalmente. Aí chega um momento que ele está caminhando e ele sente uma presença atrás dele. É óbvio que ele sente, porque é o campo da outra pessoa, com aquele monte de... né? Aí ele consegue estabilizar a pessoa sem falar. Então eles têm um diálogo muito curto. Tem ali, depois eu vou fazer um post sobre isso, vou colocar no feed qual é a conversa deles, qual é o resultado desse encontro, com um resultado super surpreendente. E, enfim, para dizer para a gente que o nosso campo magnético, ele realmente pode atuar e interferir no campo das outras pessoas, então que seja positivamente, que seja de uma forma boa, no formato de luz, né? E que a gente tenha responsabilidade sobre isso, não é? Eu acho que quando vem aquela questão para a gente que a gente precisa amar o próximo, como a nós mesmos, então talvez Jesus estivesse dizendo assim para a gente, durante a passagem dele, olha, amem para que o campo de vocês possa reverberar coisas boas, enfim, atuar de uma forma positiva na vida das pessoas, porque se você provocar algum mal com o teu campo, será que nós não podemos também, enfim, viver... bom, não precisamos nem ser responsabilizados, porque só carregar um campo negativo já é, eu acho que... né, já é peso suficiente. peso mais do que suficiente. Então ele não quer isso nem para a gente e nem para o nosso próximo. Acho que é isso, né? Com certeza. E quando se fala de campo magnético, Su, a gente precisa entender que a nossa comunicação a nível de energia de atração é vibração. Então o que a gente vibra volta para a gente. Porque o universo, falando do universo a nível de energia, é similaridade. Então o universo ele não entende sim e não, ele não entende a sua necessidade, o seu raciocínio. Ele entende o que você emana. Então, quando você emana medo, ele vai trazer medo porque é como se você clamasse por medo. Quando você emana amor, ele vai trazer amor porque você está clamando por amor. O universo quer nos atender. Ele quer nos agradar.
Mas toda essa conversa é por vibração. Sim. Então, a questão da vibração ela é importante não só para nós como seres individuais, mas para nós como seres coletivos. Muitas vezes, na primeira quimioterapia que eu fiz, com meu esposo foi comigo, foi um dia assim, muito nervoso para mim, porque era uma coisa nova, eu ainda não estava preparada, muito medo, e eu sempre tive síndrome de pânico, né? Hoje eu já não tenho mais, graças a Deus, mas naquela época eu ainda tinha. E ele simplesmente começou a brincar com absolutamente todo mundo que tinha dentro da sala. Com as enfermeiras, com a senhorinha do lado e não sei o quê. Virou uma grande brincadeira. Todo mundo leve, ninguém percebendo o que estava acontecendo, quando viu e tchau, não sei o quê e tal. Deixou a coisa leve, porque estava todo mundo muito nervoso, estava todo mundo muito tenso. E ali, simplesmente a brincadeira, o fazer de conta que aquilo era normal, natural, transformou. Fluiu. Fez mais leve. Fluiu. E uma coisa, sim, e uma coisa que aconteceu comigo, que no meu processo, no meu primeiro processo, quando eu tinha mudança de protocolo da químio, eu tinha essas crises de pânico, né? E nessa última vez, quando eu fui para receber a primeira dose da químio, nessa segunda leva, eu entrei numa meditação leve lá e eu imaginei que cada gota que entrava da quimioterapia era cura. Eu não fiquei pensando no efeito colateral, não fiquei pensando que eu ia ficar... Não, eu mentalizei a cura entrando, mentalizei a chama violeta, porque eu gosto muito de trabalhar na energia da grande fraternidade branca, né? Então, mentalizei a chama violeta, como se a químio fosse a chama violeta, entrando e transmutando tudo aquilo que eu preciso para o meu corpo, deixando o que é bom e levando, né? E anulando qualquer energia negativa ou de efeito colateral e tudo mais. Então, quando a gente compreende que a gente também conversa, porque a químio é água, né? O remédio é feito de componente, ele também é átomo, ele também é energia, então tudo se conversa. Se eu for tomar uma medicação achando que vai me fazer mal, ela vai me fazer mal. Se eu for tomar uma medicação achando que ela vai me fazer bem, ela vai me fazer bem. Então a gente também tem esse poder de comunicação e transformação. Então eu volto a dizer, a maior forma da gente se fortalecer, em primeiro lugar, é através da consciência do nosso ponto mental, né? Trazer o equilíbrio mental. Volto a dizer, tem os altos e baixos, sim, não é um passe de mágica, é uma construção, mas que a gente precisa fazer por nós. Então, se cada dia a gente avançar um pequeno passo, já é uma grande vitória, porque a gente está saindo da onde a gente estava indo para um lugar melhor. Então, por menor que seja cada passo que se dê, tem que ser comemorado. Com certeza, querida. E buscarmos, assim, nos beneficiar do que a gente tem à nossa disposição. Como eu disse no início da live, somos providos. Então, a terra que, enfim, nos traz o nosso alimento, o universo funciona de uma maneira que também nos abastece energeticamente, né? Então, veja, eu falei num feed esses tempos atrás sobre 3 horas da tarde, que eu tenho convicção de que acontece um raio poderoso de misericórdia que é emitido para a Terra. Então é um horário em que eu entendo que eu paro, eu coloco ali um despertadorzinho no meu celular e eu paro aquele momento para receber aquela energia. Mas não precisamos ir tão longe. Antes disso, a gente tem que imaginar assim, estar em contato com um lugar verde tem energia. Comer o alimento que você está ingerindo tem energia, ainda mais se você aproveitar o momento em que você está sem vitalidade para ingerir alimentos que te tragam vitalidade, alimentos vivos, né? Isso pode até ser tema para outra live. A água, por que não? Existe um estudo, também posso trazer isso para o feed, me peçam se vocês quiserem, meninas, tá? Um estudo bem interessante sobre a energia, a mudança da água em cenários diferentes. Então, Da molécula, né? Dos sons, né, Su? ele fotografou as Sim. moléculas de água num nível assim, né, com um equipamento maravilhoso, e ele viu que se a água ela está num ambiente que tem
é uma música pesada, ela fica de uma forma, se é uma ópera, é de outra, assim como a gente entende que, de repente, a água fluidificada, né, que são os kardecistas que têm o hábito, né, de fazer água fluidificada, que realmente ela pode ser uma água com magnetismo diferente, né? Tanto é que no hospital, desde o início do tratamento do Alê, a gente fazia, cada um faz a sua maneira, né? Eu fazia a água Sim. de Nossa Senhora, a gente botava o copo Mas tudo é fluido. e deixávamos ali, e a gente tinha a convicção de que aquela água era o remédio perfeito. E eu falava todas as Lembra da intenção? remédio perfeito tá aqui. E eu falava assim, o remédio perfeito para o corpo, para a mente e para o espírito. Porque aí entra lá naquela deixa que você puxou, né? Do quanto o erro, né? Digamos assim, o nosso erro mental, o nosso engano, está no campo magnético atrapalhando a perfeição, que é a nossa mente divina, né? Mas a mente humana, a gente tem as nossas derrapadas, né? Então, acabamos desenvolvendo aí algumas situações, né? Algumas mais visíveis, outras às vezes até mais graves do que as visíveis, porque essa semana também falamos no vídeo sobre doenças psíquicas, o quanto elas são difíceis, porque elas não são visíveis, né? E Sim. muitas vezes elas não São as são mais desafiadoras. nada, elas não são reconhecidas, então a pessoa passa por aquele tempo em que isso não é nada. A Ana falou, eu achei tão bonito ela falar aqui sobre o pânico. Não é todo mundo que fala abertamente sobre o pânico. E o pânico é uma realidade. É absurdo o quanto o pânico, ele simplesmente, e não é uma coisa de hoje, não é possível que seja de hoje. Então, imagine quantas pessoas Eu conviveram. sofri com, eu sofri com síndrome de pânico e depressão desde os meus 15 anos. Pois é. E o que mais me assusta, querida, é a gente ainda falar de uma medicina que não linka, que não faz o link com a medicina integrativa, né? Que não faz o link de vamos cuidar do seu corpo. Sim, você precisa de uma cirurgia. Sim, você precisa da químio. Isso é importantíssimo. A ciência avançou demais. Eu acredito que grandes avatares foram enviados à Terra para que a ciência fizesse diversos avanços, assim como a engenharia, enfim, todas as nossas grandes tecnologias. Então, acho que Deus quer que a gente prospere nesse campo. Não quero que o médico venha ser um médium, não é isso, não é isso que eu estou pedindo, mas deveria haver uma abertura maior para o paciente, porque uma vez que a gente vê um hemograma que se modifica com práticas de meditação, de visualização, meu Deus do céu, quanto custa para a gente implantar isso num hospital? Não precisamos de maquinário, né? Veja, precisa de iniciativa. A gente precisa, enfim, trazer isso à tona, porque é muito real. O resultado é muito real, é muito verdadeiro. Com certeza. Mas sabe isso que alguns médicos eles já estão abrindo os olhos para isso. São poucos, mas tem. Eu te digo isso porque um paciente meu, né, um cliente meu, ele é psiquiatra. E ele começou a encaminhar, depois dele fazer o tratamento, né, terapêutico, espiritual, ele começou a encaminhar os pacientes dele, né, ele é um psiquiatra bem renomado, começou a encaminhar os pacientes dele para a gente fazer um trabalho em conjunto, onde ele olha o aspecto clínico, medicamentoso, com um outro olhar, porque ele tem uma responsabilidade em não entrar com doses demasiadas, e a gente entra com um trabalho espiritual de orientação, de liberação de energias, e isso tem tido assim, transformações incríveis. Então, alguns já estão despertando, e eu creio que no futuro esse será o caminho. Como você falou, não o médico se tornar um espiritualista, vamos dizer assim, né? Mas juntar recursos como uma equipe multidisciplinar, né? Isso. De orientação e condução. Isso, porque assim, eu Aos vejo. pouquinhos a gente faz do jeito que dá.
Isso, porque o que eu vejo, no momento em que a pessoa está com a sua saúde mais debilitada, no momento em que ela passa por uma internação, é o momento em que às vezes ela tem que viver mais privada da energia e da conexão com o mundo espiritual. E por que eu te digo isso? O Ale que foi transplantado, foram 30 dias sem sol. Então, cada pessoa vai chamar de uma forma. Para quem pratica yoga, ele estava sem contato direto com prana, que é o oxigênio. Uhum. Vi o Chopra num documentário falando que toda pessoa que está passando por qualquer espécie enfim, de problema na sua saúde, é fundamental que ela esteja num ambiente que ela se sinta amada, em que ela se sinta querida, importante. Aí a gente olha a realidade do Brasil. SUS, pode acompanhante? A pessoa vai para um lugar hostil, até então, às vezes, para quem nunca esteve no hospital, aquele ambiente que assusta, né? E muitas vezes não tem direito a acompanhante, né? Em uma outra situação que ela vai poder ter acompanhante. E aí ele vem e fala a importância do toque, da pessoa ser tocada. E aí eles vão começando a desenvolver pesquisas, mas isso leva muito tempo. A respeito da meditação, a respeito da acupuntura, enfim, são tantas coisas, mas assim, a gente precisa falar sobre isso, né? E começar a trazer isso à tona para trazer mudanças. Na internação do Alê, achei muito bonito que eles conversaram com a gente no Erasto sobre humanizar o setor. Eu achei isso muito bonito. Se tiver alguém do Erasto aqui na live com a gente, assim que o Ale tiver 100%, assim, é muito da nossa vontade, porque sim, a gente precisa humanizar, não é verdade, querida? Olhar para o Com certeza. humano, né? Inclusive eu estou tentando, o meu tratamento aqui é no CEPOM, né? E eles têm, assim, uma parte mais da área alternativa. Eu ainda não consegui falar com a responsável, mas eu e meu esposo, todo domingo, a gente faz envio de reiki para cura, né? Então, as pessoas podem entrar em contato conosco, deixar o nome apenas, não precisa da data de nascimento, só o nome completo, para cura no campo físico, mental e emocional, né? Em todas as áreas que a gente precisa para cura. Então, todo domingo a gente envia reiki, né? As pessoas entram em contato, deixam o nomezinho, e também fluidificamos a água. A pessoa pode deixar a água para receber fluidificação. Nós queremos levar isso para dentro do CEPOM, para essas pessoas também receberem essas energias, né? Então, um dos objetivos que nós temos agora para o próximo ano é conseguir esse contato lá dentro, para que a gente tenha um canal de acesso, para que eles nos tragam o nome das pessoas para receber essas vibrações também. Porque vai juntando recursos. A gente não pode, no momento em que nós estamos, desconsiderar qualquer terapêutica energética que venha ajudar. Seja uma oração, seja uma água fluidificada, seja uma meditação, seja um reiki, seja qual recurso for, tudo vem para liberar energias, renovar energias e conectar a gente com esferas mais altas, porque todo trabalho energético tem um suporte espiritual de altíssima elevação, né? Então a gente precisa estar aberto para isso. Querida, eu vou compartilhar nos meus stories quando você fizer um post, tá? Sobre o reiki solidário, para que elas acessem. A Alvina, querida, tá perguntando qual é o teu Insta. Patrícia Otranto Tarô. Tá. Eu também vou deixar marcado no post da live. Eu vou tentar salvar essa live também. Então, dando certo, vai estar marcada a Patrícia. Então, ela faz o reiki solidário. Veja, o reiki é uma forma de acessar o nosso campo magnético à distância. É isso, né, Patrícia? Isso. E é através da energia universal. E os que estão acamados e internados, a gente faz um trabalho diferenciado. Quando a pessoa informa, né? A pessoa está com câncer, está internada, está em UTI, está em CTI, a gente faz um trabalho diferenciado a parte daqueles que a gente faz o envio em coletivo, né? Então, é todo domingo, às 22h30, a gente faz esse envio e dá essa atenção especial, que é uma contribuição também, né? Porque o mundo está precisando tanto dessa renovação energética que é necessário, né? A gente precisa se unir em prol do que é maior.
Linda você, linda. Eu sou tua fã, né? E durante o tratamento do Ale, o Ale recebeu o reiki, também de uma corrente solidária. É, é uma pessoa muito especial para a gente. E na sequência eu fiquei esperando para que o mundo girasse e as coisas acontecessem de uma forma que você chegasse na nossa vida, porque o trabalho energético é uma coisa muito séria, necessária, mas não deve ser feito por qualquer pessoa. Então, eu estava pacientemente aguardando uma indicação segura, e foi o que eu recebi, uma indicação de uma pessoa muito querida, muito satisfeita, que também passou por um processo terapêutico, enfim, cuidando, né, da alma e do corpo com você. E é isso. Acho que a gente precisa cada vez mais cuidar, né? De dentro Com para fora certeza. e conscientes, cada vez mais E, conscientes, gente e melhor. entender que nós somos isso, né? Isso. E ó, Espírito e matéria. nosso recorde de audiência aqui, de É lives. coisa boa. Estamos aqui com 700, um pouquinho mais de 700 pessoas. Então eu quero agradecer vocês. Patrícia, eu quero te agradecer. Você estava antes de ontem fazendo químio. Durante todo o teu tratamento, nos atendendo, atendendo a mim, atendendo ao Alê, nós falamos sobre consultas que são longas, consultas que de certa forma são pesadas, porque a gente, quando busca a tua ajuda, a gente te entrega logo os fardos, os pepinos e tudo aquilo que está muito guardado e a gente não quer mais guardar, né? Porque a gente mudou essa visão, né? Então, eu quero te agradecer pela tua força, por você usar tão belamente esse dom que você tem e pela oportunidade de você estar aqui conosco, tá? Tô muito Eu feliz que agradeço. com a audiência aí nossa e ainda mais juntas, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, porque para mim é uma grande oportunidade. Tenha certeza que eu sou muito mais ajudada nesse processo e o fato de não ter parado o trabalho que hoje a gente realiza, eu falo a gente porque eu não trabalho sozinha, sou eu e meu esposo, se eu não tivesse o suporte energético dele, de repente eu não conseguiria manter-me em atendimento enquanto estou em tratamento. Então, graças a Deus, a nossa espiritualidade, elas se uniram de uma forma tão grandiosa que não me desgasta, porque a gente tem um trabalho em equipe terreno e em equipe espiritual, e isso é muito gratificante. E é transformador, e foi todo esse suporte que me manteve de pé em todo o meu processo de tratamento, que eu não parei, eu me mantive trabalhando o tempo todo, porque isso me traz vida, Você, né? Isso me traz vida. você Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que procuram o nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho. A gente faz com muito amor, com muita dedicação, muita seriedade acima de tudo. A gente se sente responsável e sou muito grata por ter ele também ao meu lado, não só como esposo, mas como parceiro de missão, de jornada, companheiro, suporte, meu chão, né? que lindo, Você sabe. obrigação, hein? Coisa boa. Isso mesmo. Ah, que linda, querida. Você é muito especial. O dia que eu te mandei mensagem, falei pra você, eu tava te esperando. Eu pensei assim, meu Deus, será que ela pensou que eu sou louca? Porque eu falei pra ela assim, primeira mensagem que eu falei, olha, eu preciso marcar. Eu tava te esperando. Eu tava te esperando e eu tava. Porque, Su, é muito difícil para a gente que passa pelo processo de uma doença tão severa, mas é muito difícil para vocês que estão do nosso lado. Não é brincadeira vocês terem que não saber se a gente volta de um centro cirúrgico, não saber se a gente vai voltar bem depois de uma aplicação, entende? Então, assim, ó, o desafio é de quem passa, mas o desafio é de quem está junto, entende? Então, assim, mas isso que faz a beleza da vida acontecer. Aonde, diante dos seus próprios medos, porque você tem os seus também,
dos medos do Ali, que ele também teve os dele, eu dos meus medos, meu esposo dos medos dele, e dos familiares que estão próximos a gente, dos amigos, né, que acompanharam o processo. Essas pessoas sofrem junto com a gente. Então, assim, no fim das contas, a gente só pode agradecer. Só, querida. Sabe, quando a gente tem esse amparo, esse suporte. E eu sou prova viva de dizer que, assim, ó, a espiritualidade transforma, a energia transforma. Transforma. Entende? Então, eu sou extremamente grata, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria onde eu estou. Então, eu não mudo nada da minha história. Olha, Não quero passar de novo, já tá bom a conta. a gente Tá? aprende. A conta já tá boa, já tô aprendendo, eu sou uma boa aluna. Né? Tá tudo ótimo, vamos daqui para frente. Mas me transformou, então eu sou grata. Muito Entrou grata. aqui na nossa live o caçador de medula. O André já fiz uma live com ele, uma pessoa muito especial, um guerreiro, acabou de passar por mais um combate aí, e ele é a prova viva do quanto a espiritualidade influencia nos nossos processos. Quero mandar um beijo para ele. E quero te pedir para a gente fechar com uma meditação, porque vai ser um presente para elas, tá? E agradecer a presença de todas, porque agora eu já tô naquela hora que eu tô com vontade de ir ali no cantinho chorar, mas é gostoso, não é choro triste. É aquele choro. Sabe quando lágrima? Alívio. Oração de gratidão, oração de conexão com Deus. Às vezes a lágrima é a melhor oração. É limpeza também. Vamos meditar um Vamos pouquinho? lá. Vamos fazer uma meditaçãozinha guiada para descarregar energias, já que nós estamos falando hoje da importância de se manter equilibrado. Né? Então, fazer uma meditação bem simplesinha, mas muito poderosa. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar bem profundamente. Permitir que as energias elevadas, as altas vibrações se façam presente. E nesse momento você vai intencionar, imaginar, visualizar uma energia muito forte, uma luz branca de imensa força e luminosidade que vem direto do céu e entra pelo seu chakra coronário, no alto da sua cabeça. E lentamente ela vai descendo dentro do seu corpo. E conforme ela vai passando, ela vai transformando cada molécula, cada partícula, cada célula em luz. Ela vai descendo, passa pela altura dos olhos, pelo chakra laríngeo na garganta, transformando tudo em luz, removendo as negatividades, as impurezas. Desce até o seu coração, chakra cardíaco, transforma em luz. Continua a descer, vai transformando os órgãos, o sistema sanguíneo, os pulmões, estômago, todos os seus órgãos, cada cantinho do seu corpo se transforma em luz. Desce até o plexo solar, o chakra esplênico, o chakra básico, transformando tudo em luz. E na altura dos seus quadris, essa energia se expande mais forte, liberando medos, incertezas. Essa energia desce pelas suas pernas. E na sola dos seus pés agora você vai visualizar raízes de energia se projetando ao centro da Terra. Essas raízes vão descendo, passando por toda a camada do planeta, até chegar no grande núcleo,
no coração da Mãe Terra, essa energia que nos dá ancoramento e sustentação de imenso poder. E nesse grande núcleo, você vai visualizar um grande cristal e as suas raízes vão se entrelaçar a esse grande cristal. E nesse momento, você vai liberar através das suas raízes todo o choro, toda a dor, toda a mágoa, toda a negatividade, todas as incertezas, tristezas, ressentimentos. Libera, solta tudo através das suas raízes e entrega a essa grande Mãe Terra que nos acolhe e nos ampara. Libera as enfermidades, libera as doenças, libera toda e qualquer carga negativa que o seu corpo não merece carregar. Solta através dessas raízes para ser transmutada pela Grande Mãe. Respira profundamente. Deixa fluir. Liberada todas as tensões do dia, todos os pensamentos negativos, libere e solta. E esse grande cristal agora, transmutando todas as energias, devolve um grande pulso magnético de imensa força, vitalidade, energias positivas, vibrações elevadas, e toda essa energia sobe de volta através das suas raízes, voltando para você, entrando pela sola dos seus pés, fazendo o caminho de volta. E trazendo essa energia de purificação, de leveza, de bem-estar, de alegria, de conexão com o mais alto, de purificação, de libertação. E essa energia sobe, transforma todo o seu corpo em luz. E no alto da sua cabeça se projeta para fora, fazendo uma grande esfera de proteção ao seu redor. E você pode sentir e conectar com essa luz branca, ou qualquer outra luz que chame ao seu coração, qualquer outra cor que acalme, que traga paz e tranquilidade. A chama azul para a proteção, a chama amarela para a iluminação, a chama rosa para a compaixão, a chama branca para o equilíbrio, a chama verde para a cura, a chama vermelho rubi para a graça e conexão com o alto, e a chama violeta transformadora e transmutadora que liberta. E a chama dourada, que é a unificação das mais elevadas energias em conexão com o nosso ser. Permita que essas forças atuem sobre você em proteção, amparando, acalmando, trazendo confiança e certeza de que o verdadeiro poder, a verdadeira transformação, reside dentro de você. Gratidão. 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 Lindo, lindo, lindo. Oh, querida, muito obrigada. Quanto que eu amo. Saio mais leve toda vez que a gente tem oportunidade de meditar com você. Acho que o Alê também. Então, é bem nessa dia leve e gostosa que eu quero me despedir. Quero deixar um beijo para a Babi. Não sei se ela ainda está aqui na live. A Babi também está em tratamento. Um beijo para a Ana. Um beijo para a Deusa, querida. Está aqui também. Para a Débora.
para minha mãezinha, para minha sogra. E quero mandar um abraço assim no seu campo magnético enorme, carinho, tá? E gratidão, mas não gratidão naquele sentido que ficou tão popularizado, de gratiluz para lá e para cá. Essa é a gratidão, assim, porque as pessoas que nos curam, elas sempre, de certa forma, elas seguem conosco, assim, a gente não consegue mais se separar delas, né? Então, É verdade. faz parte da cura de muitas pessoas e tem trabalhado nisso conosco e é visível os nossos resultados, tá bom? Então, quero te agradecer. Eu que agradeço, quero agradecer as pessoas também que eu convidei, que compareceram. Não consegui acompanhar muito, porque essa coisa de live para mim é nova. É a primeira que eu faço, nunca fiz antes. É meu debut. Mais, Então, né? quero agradecer a todos. Hã? Vamos ter que fazer mais. Vamos sim. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade que você me deu, né, de vencer também essa resistência que eu tinha de fazer live. Mas estou muito feliz, muito agradecida pela oportunidade, né? E só tenho a agradecer mesmo. Linda. Então, assim, seguimos juntas, né? Eu vou pedir Com mais certeza. temas, vou deixar a página da Patrícia marcada, tanto na live quanto no post anterior. Vou compartilhar o Reiki Solidário nos stories, para que vocês vejam e possam seguir a Patrícia, tá bom? E é isso. Boa noite, meus amores. Fiquem com Deus. Boa noite, Patrícia. E muito Boa noite obrigada. a todos. Boa noite. Obrigada.